Graça e paz, meus irmãos. É um grande prazer e alegria estar começando esse novo projeto. Nossas lives, infelizmente, tiveram que ser paradas por um tempo, porque os casos na nossa região têm aumentado desse vírus. Mas Deus tocou meu coração de começar a fazer algo novo. E serão mensagens trazidas a vocês, vai ser no YouTube e também no Instagram. Então, serão mensagens curtas, só para que vocês possam estar mantendo a fé, só que vocês possam também estar acompanhando um pouquinho, estar ouvindo cada vez mais um pouco da palavra de Deus. Tem sido dias difíceis, nós temos passado dias difíceis, e muitas das palavras que temos ouvido nesse tempo é sobre fé, sobre esperança, e é algo necessário para continuar a nossa caminhada em todos os sentidos, em todos os tempos das nossas vidas. Tá mais complicado que o normal, estamos há tanto tempo em casa, sem sair, nossas rotinas estão paradas, a rotina que estamos tendo agora às vezes fica até um pouco chata, só acordar, estar em casa, mas podemos dar graças a Deus por isso, porque nós estamos bem, nossa família está bem, muitos têm sofrido muito, e graças a Deus nós continuamos aqui vivos, continuamos em pé, continuamos com saúde, com a misericórdia dele. Nesse momento, eu queria, antes de começar a trazer um pouco da palavra, fazer uma oração com vocês. Espírito Santo, peço que nesse momento, ó Pai, esteja presente aqui neste lugar. Peço que o Senhor abençoe cada vida que tem me escutado, que estará me escutando nesse momento, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor continue me usando para levar essa palavra, para trazer essa palavra nesse momento. Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor nos deu, pela tua graça, pela tua misericórdia, por esse dia. Senhor Jesus, por o Senhor continuar sendo esse Deus tão bom, por esse Pai tão amoroso, por esse Deus tão grandioso. Obrigado pela tua graça, por sempre estar conosco. Peço que nesse momento tu fique comigo e com cada um que está nos escutando. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E a mensagem que eu quero trazer nesse momento para vocês é a mensagem sobre reconstrução. Reconstrução está muito ligada à fé, é algo necessário para reconstruir e recomeçar também. E antes disso eu quero ler nosso tema, que está no livro de Esdras, o versículo 3, a partir do versículo 2, que diz assim: Levantou-se Jesuá, filho de Joadaque, e seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecer holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E eles começaram a construir um templo para Deus. Eles começaram a construir para poder oferecer holocausto, sacrifício a Ele, todos os dias estar na presença dEle. E foi isso que essas pessoas começaram. Elas queriam estar perto de Deus. Elas queriam ter um local específico para poder adorar o Senhor, para poder estar seguindo a palavra dEle. E a gente vai lendo durante todo esse capítulo. Ele é um capítulo um pouco grande. E a gente vai lendo e vai acompanhando toda a história, todo o processo que eles vão levando para construir, para levantar o altar, o alicerce do templo e tudo mais. E isso vai demorando um tempo. Mas aí a gente chega no capítulo 4. O capítulo 4 chegam inimigos. E esses inimigos eles querem parar a construção desse templo. E eles lutam até que eles conseguem. E a construção do templo é parada. E durante todo esse tempo, o templo do Senhor fica lá parado. A construção fica parada. E o que eu queria trazer nesse momento é uma pergunta. O que está parado na tua vida? Qual a construção está parada na tua vida? É a tua vida com Deus? É a tua vida de oração? É o teu relacionamento com a tua família? É a tua fé que está um pouco fraca, que está um pouco abalada? São os teus medos que estão te impedindo de prosseguir, de recomeçar, de reconstruir? É isso? Se for, meus irmãos, eu quero que nesse momento vocês parem e vocês olhem para Jesus. Vocês olhem para esse Deus
que entregou o filho dele para morrer em nosso lugar. E vocês digam, eu vou recomeçar, eu vou reconstruir. E tem todo um enredo, tem toda uma história que, se vocês forem acompanhar no capítulo, vocês vão ver essas pessoas vão lutando para continuar a construir o templo, até que isso chega aos ouvidos do rei Dário. E ele procura saber sobre as coisas que estavam acontecendo, sobre essa construção, sobre para quem era essa construção, até o momento que no capítulo 6, o versículo 6, o rei Dário fala: E agora, pois, Tatenai, governador da além dos Eufrates, Setar-Zobeane e seus companheiros, os afazarquistas, que estáis para além do rio. O versículo 7 também diz assim: Não interrompais as obras dessa casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. E essa foi a ordem do rei Dário, que não interrompessem a construção do Senhor, mas que eles permitissem que começassem a reconstruir a casa de Deus. E nesse momento eu quero trazer algo muito importante, que é, nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo e isso é algo muito bom. Só que muitas vezes esse templo ele está caído. Esse templo ele está com todos os tijolos no chão e a gente não sabe nem por onde começar. E às vezes a gente se pergunta como é que o Espírito Santo pode habitar em mim, um templo tão quebrado. E aí a gente para e pensa, será que ele está comigo? E a resposta é sim. Ele está conosco nesses momentos e é nesse momento que ele vai nos ajudar a reconstruir. Eu quero que vocês parem e pensem e olhem para essa história de Esdra, para essa reconstrução do templo do Senhor. E sinta como se você fosse o templo. Sinta não, você é o templo do Senhor. Então, meus irmãos, que vocês possam estar buscando isso. Esse é um princípio muito importante que Jesus deu para cada um de nós. O princípio do recomeçar. Quando você vai abrir nos evangelhos, Mateus, Lucas, e você vai ver aquela passagem na qual os discípulos saíram num dia e foram pescar. Só que eles passam a noite toda tentando pescar e nada. Eles jogam a rede para um lado, jogam a rede para o outro e nada vem dentro da rede deles. Até no momento que Jesus aparece e Jesus fala, joguem a rede para o outro lado. Eles jogam as redes e no momento que puxam, tinha uma grande quantidade de peixe. Era como se fosse mágica, os peixes começaram a surgir. Isso é porque o mestre mandou, mas é também porque Jesus fizeram eles recomeçarem. E eles recomeçaram depois de terem perdido um dia inteiro. Quantas vezes a gente deixa algo parado nas nossas vidas e a gente não quer recomeçar? Como foi para o filho pródigo recomeçar ou reconstruir a relação que ele tinha com o pai dele? O filho pródigo, ele saiu, ele foi de encontro a tudo que ele queria. As festas, tudo que ele queria experimentar, ele experimentou. Até no momento que ele perdeu todos os seus bens. Até no momento que ele teve que trabalhar cuidando de porcos e se alimentar das comidas dos porcos. E ele parou naquele momento e ele faz, nossa, na casa do meu pai, como servos comem bem, mesmo sendo servos, e eu, como filho dele, estou aqui me alimentando de comida de porcos. Mas aí ele para e pensa, não, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir perdão a ele, e mesmo que ele não me aceite como filho, eu vou voltar como servo, eu peço a ele para voltar como servo. Mas dentro do filho pródigo, ele estava querendo recomeçar. Só que no momento que ele chegou lá, o pai o abraçou, o pai fez, o meu filho. O meu filho ele retornou para casa e eu tenho certeza que o pai ele se encheu de grande misericórdia, principalmente quando ele viu o filho distante. E o filho estava tão diferente de como ele estava antes. Ele não estava tão forte, devido a ter perdido todos os seus bens, não estar se alimentando bem. Suas vestes poderiam estar rasgadas, sujas. E no momento que o pai vê isso, o pai fica comovido. Mas mesmo assim ele abraça o seu filho, ele traz uma roupa nova e ele coloca um anel no seu dedo. Um anel simboliza o preço, uma aliança com ele. E eles começaram. E eu tenho certeza que o filho pródigo, a partir desse momento, ele começou a reconstruir
a sua relação com seu pai. Eu acho que está na hora de reconstruirmos a nossa relação com o nosso pai. Às vezes nós estamos há muito tempo na igreja e ainda assim estamos distantes do nosso pai. Estamos distantes da relação, do relacionamento com ele, que é o motivo que nós somos criados. Fomos criados para ter uma constante relação com o nosso pai e às vezes nos esquecemos disso. Às vezes permitimos que o pecado nos afaste de Deus. Às vezes permitimos que uma queda derrube todo o nosso templo. E às vezes a gente fica parado no chão. E às vezes a gente não começa a reconstruir esse templo. Mas, meus irmãos, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Jesus, ele é um carpinteiro. E ele pode te ajudar durante toda a construção do seu templo. Ou a reconstrução do seu templo. Tá? Então, eu quero passar essa mensagem nesse momento. Eu quero que vocês parem e pensem e entendam. Temos passado dias difíceis. E a palavra do Senhor nunca nos escondeu isso. A palavra do Senhor sempre falou que passaríamos por dias difíceis. No mundo sofrereis aflições, mas tem bom ânimo. Ele sempre fala, mantenham o ânimo, continuem. Porque eu venci o mundo, porque eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês em todos os momentos. Eu estarei com vocês no momento que vocês caírem. Vocês ainda são sujeitos ao pecado. Porque no momento que Adão e Eva eles pecaram no jardim, a nossa natureza começou a ser uma natureza corrupta e pecaminosa. Jesus veio e ele nos libertou. Nos libertou do pecado, nos libertou das correntes do maligno. Mas ainda, enquanto vivermos aqui, somos sujeitos a essa natureza. Por isso, todos os dias guerreamos contra o Espírito que há dentro de nós e contra a nossa carne. Contra o que vem de Deus e contra o que não vem de Deus. Então, meus irmãos, que nesse momento, quando vocês lerem essa palavra em casa, se vocês quiserem, ou enquanto vocês estão me escutando, vocês olhem um princípio de recomeçar e entendam que é um princípio que Deus sempre deu para todos os seus filhos, no momento que eles precisam recomeçar. Pedro recomeçou. Pedro ele foi o responsável por negar o mestre 3 vezes. 3 vezes chegaram a Pedro e disseram, você é aquele que andava com o rei dos judeus, você é aquele que andava com aquele que pregava. E as 3 vezes ele disse, não sou eu, não sou eu. E a 3ª vez, quando o galo cantou e ele percebeu que aquilo que Jesus tinha falado para ele, que ele iria negar a Jesus, ele parou e ele se entristeceu. Naquele momento eu creio que Pedro caiu e as estruturas do templo de Pedro também caíam. Ele se sentiu culpado, ele se sentiu como se estivesse traindo o mestre. Muitas vezes nos sentimos assim. Mas tempos depois, Jesus ressuscita, Jesus aparece a ele e tem uma conversa muito importante entre ele e Jesus, que eu acho que é uma das passagens muito bonitas, é uma das passagens mais bonitas para mim. Quando Jesus encontra Pedro, depois que ele manda os discípulos jogarem a rede do outro lado e pescar, durante a manhã ele encontra Pedro e ele começa a conversar com Pedro. E 3 vezes ele pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro responde, sim, Senhor, eu amo. Jesus pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas? Jesus responde, sim, Senhor, eu te amo. 3ª vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, ele se entristece e ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Nesse momento, quando Pedro, eu acho que ele se entristece, é porque ele lembra que 3 vezes ele traiu o mestre. E 3 vezes Jesus perguntou a ele se ele o amava. E as 3 vezes agora Pedro respondeu que sim. Pedro foi escolhido para começar a caminhada com Deus, a construção da igreja de Deus, a propagar a palavra de Deus aos judeus, a construir as igrejas. Sobre ele, sobre aquela pedra, sobre Jesus, Pedro começaria o seu ministério. Então Pedro ele começou a reconstruir, Pedro ele recomeçou no momento que Jesus perguntou a ele 3 vezes se ele o amava. Então, meus irmãos, não sintam medo quando vocês caírem. Não sintam como se o Espírito Santo ele nunca mais vai estar com você, porque ele vai estar.
Ele se entristece quando a gente peca, quando a gente se afasta dele. Mas no momento que a gente volta com o coração arrependido, ele está conosco para nos ajudar. Ele está conosco para nos fazer reconstruir o nosso templo. E assim como essas pessoas que queriam reconstruir o templo do Senhor, que começaram a construir o templo do Senhor e foram interrompidas, porque no momento que a gente começa a construir algo para Deus, porque no momento que a gente começa a construir nossa vida de oração, a nossa vida de constância, como a gente começa a mudar a nossa forma de falar, ou a nossa forma de conviver, de tratar as pessoas, seguindo o que a palavra de Deus nos ensina, as pessoas vão enxergar. As pessoas vão falar mal de nós, as pessoas vão nos julgar, as pessoas vão querer com que a gente pare de construir algo para Deus, mas não permita que isso aconteça. E sim prossiga construindo para Deus, prossiga reconstruindo a sua vida com Deus todos os dias se necessário. Porque os dias são maus, sabemos disso, mas com o Senhor nós conseguiremos. Com o Senhor nós conseguiremos passar esses dias. Com o Senhor nós conseguiremos vencer esse vírus que está aí. Esse vírus tem trazido muita dor e sofrimento para muitas famílias. Muitas famílias têm perdido seus entes queridos, têm perdido pessoas amadas, têm perdido amigos, primos. E é muito triste a gente parar e ver que tem tanta gente chorando nesse momento. E que nós, como igreja do Senhor, venhamos nos levantar como igreja dele e tá em oração. E tá orando por aquelas pessoas que estão precisando reconstruir o seu templo, que estão precisando entender que são um templo do Senhor. Então não importa o que esteja quebrado na sua vida, o que esteja precisando reconstruir, porque são inúmeras coisas. Nós estamos na igreja, mas isso não significa que estamos perfeitos. A igreja, aqui na terra, ela é como se ela fosse um hospital. Eu vi isso uma vez e achei muito interessante. É como se ela fosse um hospital. É um hospital de almas que precisam de cura, de almas que precisam de Jesus. E nós estamos lá. Não tem ninguém que esteja na igreja que não precise da ajuda do Senhor, que não precise estar mais no Senhor. Mas aqueles que estão na igreja também são responsáveis de levar essa cura, são responsáveis de levar esse novo alicerce para as pessoas lá no mundo, para as pessoas lá fora. Então, que possamos vir juntos, levar isso para as pessoas, levar uma palavra de amor, levar uma palavra de consolo e para nós todos os dias, no momento que acordarmos, olhar para o Senhor e dizer: Pai, o que eu preciso reconstruir dentro de mim hoje? Deus, o que tem na minha relação, na nossa relação, que ainda está quebrado e que está impedindo de termos uma constante relação, de termos um relacionamento íntimo? Que vocês possam se fazer essa pergunta, que vocês possam olhar para o Senhor, que vocês possam fazer uma oração com fé e voltar para Ele e permanecer nele e reconstruir todos os dias aquilo que precisa ser reconstruído na presença do Senhor. Então, nesse momento, eu quero orar, então vamos orar para pedir que Ele esteja conosco durante todo esse processo, durante toda essa nossa caminhada. Espírito Santo de Deus, essa foi a palavra que o Senhor pôs no meu coração. A palavra da reconstrução, Senhor Jesus, de recomeçar. Recomeçar com a nossa fé, recomeçar a crer, recomeçar o nosso relacionamento com o Senhor, recomeçar, Senhor Jesus, nosso relacionamento com o próximo, melhorar aquilo que precisa ser melhorado dentro de cada um de nós. Nenhum de nós somos perfeitos, Senhor Jesus. Somos carentes da sua misericórdia, somos carentes de tudo que o Senhor deposita em nós. Nós somos o vaso de barro, mas é o Senhor que deposita algo bom dentro de nós. Que possamos agir como tal. Que o Senhor Jesus venha estar nos ajudando, venha estar nos purificando a cada dia. Que o Senhor venha nos fazer, Senhor Jesus, assim como essas pessoas, reconstruir o templo. Que possamos entender que somos o Teu templo. Estamos longe, Senhor, nesses dias do Teu templo feito com mãos humanas para estar Te adorando. Mas isso não significa que nós não possamos estar adorando nas nossas casas. Não significa que o nosso templo não esteja cheio de Ti. Então, Espírito Santo, eu peço que o Senhor enche a cada pessoa do Teu Espírito e que o Senhor ajude com a Tua força e com o Teu poder
a reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído na vida de cada um. Firma a nossa fé em Ti, Senhor Jesus, e nos faz caminhar todos os dias na Tua presença. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar grandemente e que possamos nos firmar nele a cada dia.